Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 3 do módulo 8 do curso ADV Business, sobre contrato social. Nós não vamos aqui hoje falar sobre a estrutura jurídica, a construção jurídica ou um modelo, uma template do contrato social. Mas nós vamos falar das questões que envolvem a elaboração do contrato social. O contrato social ele é geralmente elaborado pelo contador. Apesar da lei determinar, né, que a elaboração de contratos é prerrogativa de advogados, isso nem sempre acontece, o contador faz o contrato social, né? Mas vamos deixar essa discussão para lá. A gente tem que se preocupar mesmo que ele traduza a realidade da empresa. Então, por mais que o contador faça, nós temos que nos preocupar se ele vai traduzir a realidade. Sabe essa aula do porte que a gente falou ali, porte societário, porte tributário, né? Enquadramento tributário, enquadramento societário, enquadramento de porte? Então, ele é traduzido no contrato social. E às vezes, pelos contadores, às vezes usam muito modelo, às vezes contadores que não estão preocupados, né, com os negócios, não conhecem as empresas, eles fazem aquilo mais no automático e tal, eles acabam deixando algumas coisas de lado, algumas análises de lado, e alguns enquadramentos são feitos errados dentro do contrato social. Então, a orientação jurídica para a elaboração dos contratos sociais, a gente vai ver depois. Mas aqui, o que a gente precisa saber é, na constituição da empresa, o que realmente é necessário colocar no contrato social, né? Qual é o porte, qual é o enquadramento que nós vamos fazer? Porque nós podemos revisar esse contrato. Então, por mais que o contador esteja lá fazendo contrato social e já tocando ficha para registrar essa empresa e receber os honorários dele, exija, né? Peça para o seu cliente exija para revisar esse contrato social, sim. Porque, às vezes, coloca uma EPP em vez de colocar uma ME, coloca um dado errado lá dentro do contrato, coloca uma questão que esquece de colocar uma questão que está dentro do enquadramento sindical, a exigência de um responsável técnico, como nós vamos ver daqui um pouco. Então, dentro do contrato social, a gente precisa revisar mesmo que não seja a gente que faça, mesmo que o advogado não faça, ele precisa revisar para adequar, porque você está ali como assessoria jurídica para a estruturação daquele negócio. Então, você tem que revisar, pelo menos, mesmo que sejam outras pessoas que façam, tá? Então, para adequar os documentos e os enquadramentos conforme a capacidade e os pormenores da empresa, eu listei aqui cinco questões que a gente precisa se preocupar. A participação societária, ela não precisa levar em conta quais sócios irão trabalhar ou não na empresa. Isso a gente pode deixar para o acordo de sócios, justamente porque é uma questão administrativa da empresa. A participação societária, ela não é obrigatória para fazer a participação nos lucros, por exemplo. A participação nos lucros, ela pode ser diferente da participação societária. Então, aqui no contrato social, se preocupe exclusivamente com a propriedade da empresa mesmo, com a propriedade das cotas dessa empresa. O prolabore também pode ser estipulado num valor mínimo. Ah, mas um sócio vai trabalhar, o outro não, então ele tem que ter um prolabore X. Não. Coloca um prolabore mínimo e faça a distribuição de lucros diferenciada para essa pessoa. O que isso acarreta? Redução de impostos, a possibilidade de mudar isso sem precisar mudar o contrato social, né? Não é porque tem prolabore, porque está trabalhando, se a empresa tiver prejuízo, tu ainda vai dar mais prejuízo fazendo um pagamento de prolabore, né? Então, várias coisas aí, na questão do prolabore, coloca o prolabore mínimo. Não vou dizer que é um salário mínimo, porque algumas categorias, algumas constituições societárias não permitem um salário mínimo. Então, tem que olhar lá, conselho e tudo mais, para ver qual é o menor prolabore que pode ser colocado. O contrato social, considerando isso, né, ele precisa ser enxuto, porque a gente tem que deixar as regulamentações que interferem na administração, no andamento, no dia a dia das empresas, para o acordo de sócios, para o regulamento interno, para o código de conduta. Aqui, como é um documento que é registrado perante o poder público, a gente tem que deixar ele enxuto, o mínimo possível. Quais são os requisitos para registrar essa empresa? São esses. Não precisa colocar mais do que isso. Precisa de responsável técnico, o responsável técnico vai ser um dos sócios? Não precisa colocar no contrato social. Você pode deixar para fazer um contrato à parte, porque pode mudar isso. Esse sócio, uma hora ele vai deixar de ser responsável técnico, ele tem um cargo a ocupar de gestão
que talvez ele não dê conta depois de também ser o responsável técnico da empresa. No começo até pode ser, mas depois não vai ser mais ele. E aí você vai ter que fazer uma alteração no contrato social para poder mudar o responsável técnico da empresa. Então, coloque num contrato à parte. Na determinação da razão social em nome fantasia, a lei exige a pesquisa na junta comercial. Então, o contador faz lá a pesquisa na junta para ver se não tem aquele mesmo nome, aquela mesma razão social e tudo mais. Mas, para evitar homônimos, enfim, não registrar as empresas tudo igual. Mas o que é importante aqui a gente colocar, quando está construindo esse contrato social, estão determinando o nome, qual vai ser a razão social, qual vai ser o nome, qual vai ser o nome fantasia, que nome a gente vai pôr no negócio, porque vai ser assim, porque vai ser assado, registro de marca. É nesse momento que a gente fala sobre registro de marca. Porque é aqui que as pessoas estão interessadas em identificar e individualizar seu negócio. E isso, assim, ó, pode escolher um nome que tu vai fazer a pesquisa no INPI, já tem. E aí? Vai atuar com o nome de outra empresa? Você vai construir toda uma marca em cima de um nome que tu não pode usar? Ou vai construir toda uma marca, tudo mais, daí quando for registrar outra pessoa, registrou um mês antes. Né? Utilizou, né? E ela chegou primeiro. Então, e a quinta questão aqui que eu trago para a gente discutir é registro de excesso de KNAI. A pessoa vai abrir a empresa e ela quer fazer qualquer coisa. Não, eu quero ter liberdade para mudar, ou seja, ela não decidiu que negócio ela quer abrir. Porque daí eu vi esses dias um KNAI, um contrato social, e aí eu fui fazer a pesquisa na Receita Federal, lá, CNPJ e tal. Cara, deu uma página de KNAI daquela empresa. Ela desenvolve software, mas ela podia vender roupa. Tem ideia da miscelânea que é isso? E tem ideia da repercussão tributária que isso pode dar? Setores muito diferentes, com uma tributação muito diferente. Então, quando faz o registro da empresa, claro que você não vai registrar um único KNAI. Registra um grupo, mas um grupo equivalente e faça uma verificação tributária entre esses KNAIs. Conversa com o contador o que é mais, o que é menos, o que dá para a gente manter, fazer essa análise. E é justamente aqui no contrato social que dá o erro. Porque daí o contador, para não errar, ele põe demais, só que daí acaba errando, né? Porque aí o cliente é que vai pagar o preço dos impostos da alíquota maior para aquele setor, enfim, para aquele tipo de KNAI. Então, quando a gente for falar de contrato social, a gente precisa lembrar dessas 5 questões aqui. As intenções, as minhas intenções aqui com toda essa adequação é adequar a carga tributária que a empresa vai ter, os custos que ela vai ter, toda a estrutura administrativa que ela precisa montar ao que ela realmente é capaz de gerar de resultado. Tá? Então, quando a gente trata, vamos falar do contrato social qualquer um sabe fazer e tal. Gente, para e pensa, é a hora de você mostrar para o teu cliente quais são todas as preocupações que ele vai ter que manter dentro da cabecinha dele até o final da vida, enquanto ele tiver essa empresa. É aqui que a gente pensa nisso, né? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a importância da contabilidade e depois, na sequência, a gente vai falar sobre o acordo de sócios. Então, são minúcias administrativas que a gente vai ir alinhando. Aqui a gente falou do contrato social, nós vamos falar da contabilidade na próxima aula e depois nós vamos falar do acordo de sócios. São cadeias de documentos e de reflexões e de interações, de conhecimento, de perspectivas que o empresário precisa ter quando ele vai abrir a empresa. Porque quando ele vai abrir a empresa, ele só pensa em realizar, entregar aquele produto, vender aquele produto, produzir aquele produto ou prestar aquele serviço. Ele não pensa no resto. E é nesse momento que a gente traz essas reflexões para eles e mostra quais são os reflexos depois que vai ter, se não for pensado agora. Então, todos esses pontos aqui, presta atenção, que eles são importantes sim.